Oi pessoal, é muita alegria estar com vocês celebrando o nosso culto da Páscoa. Que maravilha! O culto onde nós vamos celebrar a ressurreição do nosso Deus, do nosso Senhor, e o que essa ressurreição tem a ver com nossa vida, pode proporcionar para nossas vidas. Infelizmente, nós ainda estamos celebrando aqui através dessa gravação. Nós ainda estamos no lockdown aqui na igreja, por motivo único e exclusivamente de prudência. Nós estamos com muito receio desse vírus, dessa Covid, e nós cremos que já já o Senhor vai tomar uma providência definitiva e que nós estaremos aqui celebrando juntos mais uma vez. Eu quero dizer a você que ainda não nos conhece, ainda não veio aqui celebrar presencialmente, que nós estamos na rua Campo Grande, número 18, em Candeias. A nossa igreja fica vizinha, fica do lado da Casa da Esperança. E venha conhecer também a Casa da Esperança. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa visita. Então, eu queria começar fazendo o que nós precisamos fazer o tempo todo. Estar em comunhão com o nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, se faz presente, Senhor, aqui nessa celebração. Se faz presente, Senhor, nas demais casas que vão estar, nos lugares que esse vídeo chegar, Senhor, para que a Tua mensagem seja muito clara, Senhor, e seja transformadora, que Tu venha mostrar de forma muito fácil de entender a Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia para com todos nós, para que nós possamos ter uma vida nova, em abundância, na Tua presença. É isso, meu Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estar na presença de Deus é algo fascinante, é algo surpreendente, é algo poderoso. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em estar na presença do Senhor, porque vêm pensamentos que trazem uma culpa, vêm pensamentos que trazem uma certa acusação. Você não é digno. Mas rapaz, você que faz isso, você que diz aquilo, e agora está querendo dar uma de santinho, e se chegar, orar, será que Deus vai escutar? Esses pensamentos realmente vêm e eles trazem uma opressão, eles trazem uma culpa. Por isso que nós temos no nosso culto um momento muito especial. Esse momento é o momento onde nós podemos fazer uma reflexão, nós podemos entregar tudo isso que não fez bem na nossa vida, tudo isso que nos afastou da presença do nosso Deus, e pedir perdão, e pedir que Ele venha de uma forma poderosa transformar todo esse lixo em novas possibilidades. E assim nós vamos nos sentir à vontade na presença do nosso Deus. E eu quero te convidar nesse momento a essa reflexão e a essa introspecção, para que nessa oração de confissão você jogue fora tudo aquilo que vem atormentando a sua paz e que você comece de novo, porque logo depois da nossa confissão dos pecados nós vamos começar a interceder diante de Deus. Nós vamos interceder pelas pessoas que estão enfermas, por toda essa situação. Nós vamos interceder pelo nosso país, para que as coisas venham a acontecer, para que os gestores dessa nação, desse estado, desse município, de onde você estiver, possa ser direcionado por Deus e não por um sentimento egoísta. E por fim nós vamos interceder pela Igreja de Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte. Então me acompanhe nessa oração. Oh Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor,
pela possibilidade, Pai, de uma renovação, de uma restauração da nossa dignidade, do nosso relacionamento contigo. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo, Senhor, que a gente sabia que era para fazer, mas fomos desobedientes e não fizemos, Senhor, pela omissão. São atos também, Senhor, que nós praticamos e que não estão de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que está agora com sincero arrependimento, buscando, Senhor, uma nova chance, uma nova oportunidade, Pai, para viver uma vida de integridade na Tua presença, uma vida de obediência, uma vida de retidão, Senhor. Senhor, não permita mais que as acusações cheguem, porque nós estamos entregando nas Tuas mãos todos os nossos erros, crendo no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua graça, crendo no Teu perdão. E por isso, Senhor, nós já nos sentimos aliviados, nós já nos sentimos, Senhor, na Tua presença. E estando na Tua presença, nós queremos Te pedir por todas aquelas pessoas, Pai, que estão acamadas, que estão doentes, que estão sofrendo, que estão sentindo dor, que estão enfermas, Senhor, do corpo, da alma ou do espírito. Nós queremos interceder por cada pessoa que agora está vindo na nossa mente, Pai. E Te pedir que o Teu Espírito Santo venha trazendo cura e libertação, Senhor, de toda a opressão, de todos os males. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja capacitando médicos e familiares, enfermeiros, dando um suporte, Senhor, de força, de paciência, de humildade e de amor, para que aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, possam se sentir cuidadas por Ti. Enfim, Pai amado, derrama uma unção especial de cura, para que nós possamos escutar os milagres da Tua cura milagrosa, porque eu sei, Senhor, que Tu és um Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus, queremos Te pedir por essa nação, Pai. Te pedir que Teu Espírito Santo, que Tu venha agir de forma poderosa, Senhor, transformando a mente das pessoas que estão na direção, Senhor, no comando dessa nação. Pessoas que estão hoje sendo detentoras do poder, para que essas pessoas ajam, Senhor, de forma justa, de forma amorosa, de forma coerente. Tu sabe que o povo está sofrendo muito, Senhor. Tem muita confusão, muito conflito, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus que Tu venha transformar essa situação. Em nome de Jesus, Pai. Faz isso. E se necessário for, Senhor, usa a Tua igreja. Usa de forma poderosa a Tua igreja, o corpo de Cristo, para que nós possamos mostrar através do nosso testemunho de vida, Senhor, que nós não vamos deixar com que a situação se transforme num caos. Nós vamos, Senhor, firme na Tua palavra, lutar contra a correnteza, Senhor, ser uma voz, Pai amado, que clama por justiça, por Tua ação. Vem ajudar, vem capacitar a Tua igreja, Senhor, vem fortalecer essa igreja que está sendo tão massacrada, tão oprimida. Vem dar direção, entendimento e discernimento, Senhor, capacitação, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Em especial, Senhor, eu quero Te pedir pela vida do nosso arcebispo Miguel Shoa, que Teu Espírito Santo venha dar a ele todo entendimento, todo discernimento, para que ele conduza a Igreja Anglicana no Brasil de forma poderosa e que seja sempre conforme a Tua vontade. É isso, meu Deus, que nós Te pedimos, e na certeza e na palavra da Tua fidelidade nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom fazer a vontade de Deus.
Que bom poder ser instrumento de Deus nesse mundo que está tão cheio de confusão, tão cheio de conflito, tão cheio de ideias que são diferentes da vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos ser obedientes. Obedientes à palavra, obedientes ao chamado, obedientes apesar das circunstâncias. E é nesse sentimento, nesse entendimento de obediência que nós agora vamos a um momento do nosso ofertório, dos nossos dízimos e ofertas. Sinceramente, eu não sei o dilema que é para você ser um dizimista fiel na casa do Senhor, ou um ofertante alegre, grato a Deus pelas maravilhas que Deus faz na sua vida. Mas eu quero somente que você se lembre que tudo vem de Deus. Tudo. E é um privilégio nosso podermos demonstrar a nossa fidelidade a esse Deus, entendendo que do que Ele nos provê, nós entregamos a 10ª parte. Isso é bíblico, isso é normal. Eu estou falando aqui para a igreja, para a minha igreja, para os membros dessa comunidade. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é membro daqui da igreja, não se constranja, fique super à vontade. Mas aqui nós vamos colocar o número do Pix, da conta, porque já que não podemos vir para a casa do Senhor trazer os nossos dízimos e ofertas, mas nós não vamos ficar limitados. Nós vamos poder continuar demonstrando a nossa fidelidade e nosso amor ao compromisso com essa forma virtual. Então fique à vontade e se lembre que Deus ama aquele que dá com alegria, sem pesar no coração. Que Deus te abençoe. Pessoal, vamos agora à palavra do Senhor. Nós vamos agora fazer a leitura do Evangelho, porque na nossa celebração de hoje, nós vamos fazer 2 leituras bíblicas. A nossa primeira leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10. Mateus 28, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já o avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Continuando a nossa leitura bíblica, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15,
e nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11. 1 Coríntios 15, do 1 ao 15. A palavra do Senhor nos diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Estas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra. Então, meus irmãos, como eu falei logo no início, hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Nesse domingo de Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. A Páscoa, na realidade, é um momento mais especial, no meu entendimento, na vida de um cristão. Porque o Natal é especial. Deus se fez carne e veio a nós. Mas na Páscoa foi quando ele decidiu, foi quando ele realmente realizou o sacrifício tão doloroso, tão sofrido, para a remissão de nossos pecados, nossos erros, nossas culpas. E é graças a essa morte e ressurreição que ele venceu todo o castigo que estava destinado para nós. Então, a gente precisa entender que para o cristão a Páscoa significa tudo, tudo, porque tudo se fez novo, tudo hoje, a partir de hoje, a minha vida pode ser uma nova vida, a sua vida pode ser uma nova vida, porque tudo o que aconteceu, que trouxe a morte de Deus, de Jesus, ficou para trás, pois ele ressuscitou e está vivo. E está vivo hoje, habitando em mim, habitando em você, porque nós hoje podemos ser o templo do Espírito Santo. Deus habitando em nós. Tudo isso por conta da Páscoa. Então, esse é um momento de extrema alegria para todo cristão. Se você não está alegre, se você não está feliz hoje por alguma questão temporal da sua vida, só você e Deus sabe o que você está passando, mas eu vou te dizer, até o final dessa mensagem, você vai ver que você tem motivos de sobra para deixar toda a tristeza e viver um domingo de Páscoa mais alegre e feliz, porque Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã. A ressurreição de Cristo é o que nós estamos celebrando hoje. Mostra a vitória de Deus
como eu falei, sobre toda culpa, sobre toda condenação, sobre toda a morte. E isso é maravilhoso. A palavra que eu encontro para dizer é somente isso. Isso é maravilhoso. Você sabe, o interessante é que um dos significados da palavra maravilhoso no dicionário diz assim, que não pode ser explicado racionalmente, que foge à lógica. Eu vou dizer que não pode ser explicado racionalmente e que foge à lógica. Realmente a ressurreição é algo que foge à lógica, a nossa lógica humana, mas não a lógica divina, que pode todas as coisas. Por isso que eu acho interessante quando Jesus diz que a salvação é impossível para os homens, mas nada é impossível para Deus. Esse significado da palavra maravilhoso é muito interessante e assim, é por isso que é algo tão difícil para algumas pessoas entenderem e por não entenderem não tomam posse da maravilhosa graça oferecida a Deus, por Deus. As pessoas ficam lutando, se esforçando para tentar alcançar algo inalcançável, quando o próprio Deus já alcançou naquele ano, naquela Páscoa, naquele domingo de Páscoa, onde ele ressuscitou da morte. É tão difícil de entender, e eu me lembro aqui, quando a palavra de Deus fala, lá do apóstolo Paulo, ele estava falando aos gregos no Areópago. Areópago é um tipo de um fórum que tinha em Atenas, que era um lugar onde os mais cultos dos homens, a gente sabe que os gregos tinham muito aquela coisa da filosofia, do conhecimento, de querer entender a razão das coisas, e eles começaram a escutar Paulo falar do Evangelho, falar da vinda de Jesus, do Deus se fez carne e veio habitar com o povo, com os seus. Então, a gente percebe nessa leitura que os gregos, eles até aceitaram o fato da possibilidade de Deus se fazer carne. Isso até tinha um pouco a ver com a visão que Platão tinha muito antes de Jesus, mas o interessante é que quando Paulo começou a falar na ressurreição, aqueles cultos, aqueles homens letrados, aqueles sábios filósofos, eles disseram: peraí, meu amigo, você já está falando demais, vamos pular, vamos deixar para falar sobre isso amanhã. Por quê? Porque foge da lógica humana. Eu sei, você, por exemplo, você já escutou várias e várias vezes falar sobre a ressurreição de Jesus. Você já, talvez, eu tenho 48 anos e possivelmente, desde que eu me entendo de gente, e talvez você também, você tenha escutado. Eu vou ler aqui um texto bíblico que a gente já leu, que diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que essa mensagem que Paulo disse aos Coríntios, quase 2000 anos atrás, a gente vem escutando essa mensagem e baseada quem? Nas Escrituras. Onde é que está dizendo isso? A Bíblia diz. E talvez isso tenha sido algo que, assim como para aqueles gregos, para você também tenha sido algo que é difícil de entender com a lógica. Mas essa
é o desafio da fé. Esse aí é onde entra a possibilidade da fé. É o crer para ver, ou crer sem ver. É como eu digo, essa história é repetida há uns 2000 anos e nós já escutamos várias vezes, mas é uma mensagem de esperança. É, na verdade, a mensagem que tem a maior, essa é a história que tem a maior mensagem de esperança que existe. Como algum daqueles gregos, eles não quiseram saber, eles não deram atenção. Infelizmente, eu vejo muita gente sem dar atenção. Quantas e quantas pessoas hoje estão celebrando uma Páscoa que talvez nem falem de Jesus, esteja voltada a outro tipo de propósito. Muitas pessoas estão distraídas ou estão incrédulas sobre uma mensagem tão poderosa. Nós estamos vivendo em tempos muito tensos, estamos vendo pessoas se desesperarem, perderem o sentido da vida, e nós temos uma mensagem de esperança. Como eu falei, existe uma poderosa mensagem de esperança na ressurreição de Cristo, para mim e para você, e para todo aquele que escutar. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que venha falar poderosamente aos nossos corações, para que essa mensagem que vai ser dita hoje, que já pode ter sido dita várias vezes a você, faça uma diferença, um divisor de águas. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de mim, que vou falar uma mensagem tão poderosa, tão transformadora, tão importante. A Tua mensagem, Senhor. A mensagem do Teu Evangelho. Pai, Tu conheces as minhas limitações, Tu conheces as minhas fraquezas, e eu te peço nesse momento que seja o Teu Espírito Santo que fale através de mim, que coloque na minha mente e no meu coração tudo aquilo que Tu queres que seja dito, e que essa mensagem encontre corações ávidos por Tua presença, por Tua poderosa transformação que Tu pode fazer na vida de cada um de nós. É isso, meu Pai, que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Falar de esperança em tempos como esse, talvez seja como um bálsamo que está sendo derramado na sua vida. Pois então, preste atenção nessa mensagem, porque a esperança da ressurreição transforma a cruz e o túmulo. A cruz, de instrumento de terror, em um símbolo de amor. Veja que interessante, uma cruz que é um instrumento de terror, pavor. Hoje não, mas na época de Jesus, todos nós sabemos que a cruz era um dos mais terríveis instrumentos de tortura e, consequentemente, morte, que já existiu de todos. Ela era usada para punir, não só para punir, mas para mandar um aviso para todas as pessoas. A cruz, se você procurar no dicionário, ela tem alguns sinônimos. Veja os sinônimos que tem a palavra cruz: paixão, pena, sevícia, veja, sofrimento, suplício, tortura, flagelo, tormento, mortificação e crucificação. Não tem nada de bom nisso. Uma cruz representa tudo isso, que realmente é um instrumento de terror. Mas a ressurreição de Cristo transformou tudo isso em um lindo símbolo do amor de Deus por nós, por mim e por você também. Todos nós sabemos que aqueles
até mesmo aquelas pessoas que se dizem não serem cristãos, os não cristãos, todos sabem que Jesus foi crucificado injustamente. Jesus não tinha feito nada de errado, Jesus nunca foi um criminoso, Jesus sequer pecou. Independente da pessoa ser ou não um cristão, mas isso ninguém tem a ousadia de se deixar de saber, de ter certeza da perfeição de Jesus. Quem na verdade estava condenado era eu, era você, éramos nós, e isso é muito falado. Nós é que tínhamos uma dívida de morte. Eu me lembro aqui, em um dos momentos de conversa aqui com uma jovem, ela me disse que o irmão dela, ela tinha uma certa dificuldade em amar, em perdoar a mãe, porque o irmão dela tinha vício, tinha viciado em drogas, e ele estava devendo ao traficante. E o traficante, em um determinado dia, chegou na casa e disse: eu vou matar o seu filho. E aquela mãe, desesperada, simplesmente ela chegou e disse: não mate ele não, tome a minha filha e mate ela, mas não mate ele não. E essa jovem, ela simplesmente não conseguiu aceitar isso, e ela tem dificuldade de relacionamento com a mãe. Mas o que eu acho interessante é que uma coisa de tão próxima, uma pessoa ia pagar com a vida pelo erro de outra. Às vezes a gente acha essa história de Jesus morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você, algo tão folclórico. E quando essa menina escuta essa mensagem, ela sabe bem, mas só que tem uma coisa diferente. Jesus se entregou por nós e transformou aquele objeto de horror em um instrumento de graça, foi por amor. Ele não foi obrigado, ele não foi conduzido, ele não foi apontado, ele se entregou. Veja só esse débito que essa menina ia pagar com a vida, o débito do irmão. Jesus pagou um débito impagável, o meu débito. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito da crucificação de Jesus. Diz assim, em Colossenses 2, 14 e 15, diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando por quê? Por causa da ressurreição. Porque a cruz não conseguiu deter o nosso Deus. Mas isso não é tudo, na verdade. A esperança da ressurreição transforma também o túmulo de um destino final em renovo de vida. Poxa, falar de túmulo numa época dessa, onde nós escutamos falar de tanta morte, realmente talvez a palavra túmulo para você já seja um calafrio, já traga um calafrio, né? As pessoas, quando é por isso que eu entendo que a gente precisa tomar posse dessa ressurreição de Jesus. Porque olha só o que é que eu acabei de ler, mas eu vou ler de novo para você. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, túmulo, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?
Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, o lugar onde o haviam posto estava vazio. Eu não quero de forma alguma menosprezar a dor da morte, de uma perda, de um sepultamento, de forma alguma. Há menos de 15 dias eu perdi uma pessoa muito querida, muito querida. Uma pessoa muito especial para mim, um compadre. E jamais caberia falar ou minimizar a dor de uma perda. Eu não sei se você, por exemplo, nesse momento está passando por uma dor desse tipo. Então pode ter certeza. Mas uma coisa muito importante para mim foi entender que aquele momento onde a gente estava se despedindo, a palavra a ser dita não era adeus, mas sim um até logo. A ressurreição de Cristo proporcionou isso. O túmulo não é mais o ponto final. Porque eu tenho certeza, eu não sei quando, mas eu vou me encontrar com esse meu grande compadre. E nós vamos ter uma eternidade para conversar, para comemorar, confraternizar. E é isso que é importante. Eu não quero minimizar a dor do luto, mas eu quero deixar claro que adeus é para sempre. E um até logo é passageiro, é momentâneo. Então toda a dor, por conta da ressurreição de Jesus, toda a dor dessa distância, ela tem um tempo para parar, para acabar. Isso é esperança. Isso é um reânimo, isso é um renovo de esperança. É muita diferença, isso faz muita diferença. E é por essa razão que nós, os cristãos, né, temos tanta vontade de ver pessoas se envolver, se entender. Com a gente, eu mesmo, um dos grandes, o meu maior sonho, com toda certeza, é ver pessoas que eu amo entendendo de forma transformadora esse evangelho da graça, entendendo essa transformação de vida que a ressurreição de Jesus pode trazer, para que essas pessoas que eu amo tanto, na hora de um sepultamento, não seja um adeus, mas também seja um até logo. Afinal de contas, a esperança da ressurreição transforma a vida. Transforma a vida de uma existência sem propósito em plenitude de existência. Veja que interessante, uma vida sem propósito, uma vida onde você vai vivendo de migalhas de momentos bons que passam e que muitas vezes trazem consequências muito ruins, mas você passa a viver uma plenitude de existência. A palavra de Deus lá em João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou repetir essas palavras porque talvez nesse momento você esteja passando por um momento de aflição. O próprio Deus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vejo nos dias de hoje que nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Nós vivemos com medo, seja o medo dessa doença,
seja um medo do desemprego. Uma hora você não quer, numa hora você aceita que feche tudo. Mas no outro momento, aí você fica desesperado. E o meu emprego? Como é que eu vou levar comida para dentro de casa? Se eu não morrer da doença, eu vou morrer de fome. Será que você não tem medo da violência? Hoje mesmo, a moça que trabalha lá em casa, que nos ajuda, ela foi assaltada. Ela estava indo para casa para ver o netinho dela que tinha nascido, não tinha ainda visto o netinho, com toda a expectativa, mas no meio do caminho ela foi assaltada. Levaram todo o dinheiro dela. Isso, infelizmente, é algo... Nós vivemos uma insegurança. É uma insegurança... A gente não tem uma segurança nem das pessoas que nos representam. Toda hora a gente vê um escândalo, toda hora é uma decepção. A gente não consegue encontrar uma pessoa que a gente diga assim, nesse eu posso confiar, nesse eu posso colocar a minha expectativa, nesse eu posso acreditar. Não. Sequer na polícia a gente está podendo se sentir seguro. Aqui nas Carolinas, infelizmente, quando a gente vê que vem um grupo da polícia, um pessoal aí, ao invés das pessoas se sentirem seguros, cuidados, as pessoas têm medo. Tem medo de ser interpretado, visto como um bandido, como um marginal. Porque daqui que a pessoa comece a se explicar e a mostrar que é um cidadão de bem, a pessoa já muitas vezes apanhou, a pessoa já foi humilhada, a pessoa já aconteceu. Então, sequer a polícia está nos trazendo segurança. Estamos vivendo tempos de aflições. O povo de Deus, naquela época, ele também estava vivendo momentos de muitas aflições e opressão. Eles tinham um império romano com soldados muito covardes, oprimindo de forma poderosa as pessoas. E por conta dessas opressões e por conta disso, muitos falsos messias apareceram, se dizendo os enviados de Deus para transformar a situação. Em Atos, no livro de Atos, no capítulo 5, muito especificamente nos versículos 34 a 39, você vê quando Gamaliel fala dessas pessoas e mostra que todas essas pessoas passaram e passaram. Quando eles morreram, acabou. Mas já Jesus não, porque ele ressuscitou. Jesus, com ele foi diferente. Olha esse texto aqui de João 10, 7 a 11. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele deu a sua vida. Mas eu queria que a gente pensasse da seguinte forma: ele deu a sua vida por você. Jesus se entregou na cruz. Eu queria que você tirasse o genérico por toda a humanidade. Eu queria que nesse momento você entendesse que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi especificamente por você. Agora eu queria que você imaginasse, que você parasse um pouquinho, por um instante na sua vida e os seus pensamentos, você começasse a ver, a sua vida valeria a pena? Seus pensamentos são pensamentos tão bons? Será que você não é cheio de manias?
Como é que anda o teu temperamento? Será que você é uma pessoa egoísta? Tem tanta coisa que a gente começa a dizer assim, alguém se importaria e morreria por mim? Será que você alguma vez já fez essa reflexão? Pois ele morreu por você. Ele te conhece. E ele se entregou por você. Não foi por uma obrigação. Como eu falei, foi por amor. Quando paramos, assim, eu queria que você fizesse agora essa parada. Pense. O amor extravagante de Deus por você. Ter consciência desse amor, ter consciência desse desejo de Deus de se relacionar com você, desse desejo de Deus de ter você para Ele. Isso muda uma vida, isso muda o propósito da sua vida. Com toda certeza você vai ter uma nova direção, a direção de Deus para você. E essa é a única direção que no final vai valer a pena de ter vivido, de viver em busca de Deus. A esperança da ressurreição transforma também, sabe o quê? A morte. Veja, uma morte deixa da consequência do pecado, que traz a morte, em uma vida eterna. Eu amo essa passagem bíblica de 1 Coríntios, que diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que palavra maravilhosa! A morte, todos nós sabemos que sempre foi, e biblicamente, se você começar a ler um pouquinho, você vai ver que a morte sempre foi necessária para a expiação do pecado, do erro. Quando aquelas pessoas faziam algo de errado, eles levavam um animal inocente para ser morto, porque o sangue do animal inocente vertido para tirar a culpa daquele pecador. E essa cultura do justo, puro, morrer pelo impuro, foi criada não porque Deus é malvado, mas porque Deus queria mostrar que em Jesus Ele tira o pecado de todo mundo. Nós somos chamados, nós fomos na verdade criados para viver eternamente. Quando Deus criou os seres humanos, Ele criou para vivermos eternamente em relacionamento com Ele. Foi a nossa desobediência, foi o nosso afastar, foi o nosso querer ser dono do nosso nariz que fez com que a gente perdesse a imortalidade. Mas a gente sente falta. Ninguém quer morrer, ninguém se sente bem com a morte. Não é natural para a gente. Nós fomos criados para viver e ter uma vida eterna. E é isso que a ressurreição significa. Viver para uma vida eterna. Os escravos, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, no sul, existiu fortemente a escravidão. E o cristianismo cresceu de forma poderosa na vida daquelas pessoas que eram extremamente oprimidas. Por quê? Porque eles sabiam que aquele tempo de sofrimento que eles estavam vivendo, sobre o jugo da escravidão, daqueles maus tratos, daquela injustiça, daquela aflição, ia acabar.
Porque quando eles morressem, eles iam para a glória. Então a morte deixou de ter aquele significado de fim, a não ser o fim das dores. Por isso que é muito lindo quando nós lemos em Apocalipse e o nosso Deus diz: eis que vou fazer nova todas as coisas. Vai enxugar toda lágrima. Não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. Tudo ficou para trás. Toda essa aflição. Eles viam a morte, e é assim que nós devemos ver, de uma forma diferente, como alívio desse fardo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero te convidar a ver a morte a partir de hoje dessa forma. Tome posse da vida eterna que Jesus conquistou na ressurreição e viva com essa esperança e certeza. Às vezes não é muito fácil a gente crer nisso tudo. Se lembra daquele apóstolo Tomé? Não é fácil. Se lembra dos gregos? Não é fácil. Se lembra de quantas e quantas pessoas, talvez você passou anos da sua vida escutando e não acreditou? Existe uma palavra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. E eu queria agora, nesse momento, te convidar a uma oração, para que a gente peça a Deus que todas essas palavras, que todas essas mensagens, que toda essa não é mágica, toda essa maravilha chamada ressurreição de Jesus Cristo se transforme em uma certeza absoluta da nossa ressurreição, para a honra e glória do Senhor. Então me acompanhe nessa oração para que o Senhor dê entendimento a você. Senhor, Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua ressurreição, Senhor Jesus, e pela esperança que ela nos traz, pela certeza, Senhor, inabalável de uma vida nova na tua presença, de uma eternidade na tua presença, de uma eternidade sem sofrimento, sem dor, mas de alegria e plenitude. Pai querido, em nome de Jesus, é difícil para a gente entender algo que é tão fora de lógica, mas nós te pedimos que pela tua misericórdia, o teu Espírito Santo nos capacite a entender pela fé e viver por essa fé, para honra e glória do teu santo, eterno e maravilhoso nome. É isso, meu Deus, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E agora eu quero lhe convidar a participar da ceia do Senhor. Você está em casa, você recebeu o seu kit, você já deve ter preparado a mesa, e então vamos juntos participar desse momento. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todo e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: bebei todos deste, pois este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o bebedes, em memória de mim. E nós todos agora dizemos: a tua morte nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha, a sua vida, paixão, morte e ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que dele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, que é a nossa vida,
são os nossos talentos, os nossos dons, e nós entregamos a Ti, Senhor. E humildemente suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e Te dignes a abençoar e a santificar com Teu Espírito Santo este pão e este vinho, para que nós, revestidos de Tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em Tua Santa Igreja, mediante o mesmo Teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja dada toda a honra a Ti, Pai onipotente, por séculos sem fim. E todos nós dizemos amém. E agora nós vamos, como nos ensinou o nosso Senhor Jesus, orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, nesse momento, você é convidado a celebrar a ceia do Senhor. E eu queria lembrar que essa mesa não é a mesa da Igreja Anglicana Esperança. Essa é a mesa de Jesus Cristo. Então você que está em paz com a sua consciência, em paz com Deus, sinta-se à vontade para participar e para cear com o Senhor. Pai amado, nós queremos Te agradecer por mais uma vez, Senhor. Tu nos dá o privilégio de participar da Tua Santa Ceia. E que esse momento, Senhor, seja um momento de transformação interna de cada um, para que nós possamos viver uma vida nova na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, com um propósito novo. Graças Te damos, Senhor, pelo Teu amor por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, vamos encerrar essa mensagem, vamos encerrar esse culto, essa celebração, e eu quero derramar sobre você a bênção pastoral. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sendo derramada sobre medida, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre tudo que lhe é importante, para que você possa viver, provar e comprovar o quão maravilhoso é estar sempre na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Amém. Fique na paz de Cristo. Seja corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus te abençoe.